Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Moreira e hoje eu tô aqui para dar sequência num outro vídeo que a gente tratou nessa semana também de tipologia textual. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre gêneros textuais e essa diferença entre tipos e gêneros. Se você tem interesse sobre esse assunto e sobre tudo que envolva a prova de redação do Enem, por favor, não deixe de se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações e deixar o seu like aqui no vídeo. Isso me ajuda muito na divulgação do conteúdo. Bom, queridos, seguinte, na aula passada, no vídeo passado, a gente viu tipos textuais. Nós vimos que existem 5 tipos textuais canônicos, né? Aqueles que os linguistas acreditam que são os mais importantes, aqueles que a gente viu que são os fixos, né, que eles não se alteram, eles sofreram pouquíssimas alterações ao longo do tempo, a estrutura é rígida, então não tem muito que a gente ficar inventando. Quem estudou tipologia textual há 30 anos atrás e vai estudar hoje vai encontrar os mesmos tipos textuais com as mesmas características, então é bastante fixo. E hoje a gente vai tratar dos gêneros textuais, que são, como a gente poderia dizer, os derivados desses tipos textuais, e que esses sim não são nada fixos. Ao contrário, eles são super fluidos, porque eles dependem da nossa situação de comunicação. Então, os gêneros, eles existem e eles surgem a todo tempo a partir da necessidade das nossas formas de comunicação. Como essas formas mudam ao longo dos anos, então, necessariamente, a gente tem mudança nesses gêneros. Então, se de um lado a gente tem a tipologia textual enquanto algo fixo, um número reduzido, a gente tem ali o que a gente vai chamar de 5 eixos. Do outro lado, a gente tem os gêneros textuais, que são fluidos, que são variáveis, que vêm e vão, que somem, que aparecem, tá? E que são incontáveis. Eu não tenho como dizer para vocês, olha, a gente tem 50 gêneros textuais, a gente tem 100 gêneros textuais, porque exatamente eles vêm e vão. O que a gente chama de gêneros textuais? Eu vou dar um exemplo para vocês de por que eu digo que eles vão surgindo. Quem estudou há 30 anos atrás gêneros textuais, estudou a carta como um gênero, certo? A carta, aquela que a gente escrevia e mandava para o correio. Esse é um gênero textual. Ainda existe? Existe, mas é utilizado muito pouco. É bem pouco utilizado comparado, se a gente comparar com o que era há alguns anos atrás. Essa é a primeira questão. Bom, por que a carta deixou de ser utilizada? Porque a gente ganhou um aparato muito mais rápido, que é o e-mail. Então, se antes eu precisava mandar uma carta, depois eu conseguia fazer isso pelo e-mail. E aí, o que virou o e-mail? Um novo gênero textual, né? Bom, mas aí a gente ainda teve mais atualizações depois do e-mail. Não precisa também enviar o e-mail, esperar com que a pessoa entre no site e veja se tem alguma notificação para ela. Não, eu tenho uma comunicação mais rápida, que é a mensagem de WhatsApp. E aí a mensagem de WhatsApp é um gênero textual. Bom, Ju, mas tem gente que nem gosta de escrever, por exemplo, se antes vamos pensar, a gente lia as notícias no jornal, certo? Notícia segue sendo um gênero textual. A gente mudou o suporte. Antes a gente lia no jornal, agora a gente lê nos sites, né, a partir do computador, beleza. Mas teve mais uma modificação além do suporte que é bastante importante, que foi o surgimento de um novo gênero ligado à notícia ou à reportagem, e que é super recente, que é o podcast. Então a gente tem um novo gênero que a gente chama de podcast e que cumpre esse papel que muitas vezes era da notícia ou era da reportagem, de um texto jornalístico, e que agora ele vem em formato oral. Então percebam como os gêneros, eles são muitos, eles são fluidos e eles aparecem a todo momento. Ah, Juliana, você tá viajando chamando o podcast de gênero. Não, porque veja bem, a Unicamp cobrou na prova de redação do ano passado, 2019, que os alunos, os candidatos ali que estavam fazendo a prova de vestibular, escrevessem um roteiro de podcast, porque a gente tem esse roteiro de podcast como um novo gênero. A Unicamp, que está super atenta a esses novos gêneros, de vez em quando ela pede para nós uma redação que vá ao encontro dessas novidades. Então é super importante estar antenado, pensando também na prova de redação dos outros vestibulares, além, é claro,
da prova de língua portuguesa do próprio Enem. Então, dito isso, eu vou colocar aqui na tela para vocês o seguinte. Pessoal, então vamos ver agora o conceito de gênero, né? Os gêneros textuais são classificados conforme as características comuns que os textos apresentam em relação ao objeto, à forma e ao conteúdo. Existem inúmeros gêneros textuais e eles estão em constante mudança. Então vejam, da mesma forma como lá na tipologia textual, que a gente tem os 5 tipos canônicos, a gente consegue estabelecer de qual tipo textual predomina um texto a partir das características que aquele texto tem em relação à forma e conteúdo. Com gênero é a mesma coisa. A partir de características semelhantes, né, a partir de uma forma, de uma estrutura semelhante, de um conteúdo semelhante, a gente vai conseguir estabelecer os gêneros textuais. Então, por exemplo, quando vocês veem uma carta, tem lá local, data, vocativo, corpo, a despedida, a assinatura. Vocês sabem que estão diante de uma carta, de um gênero textual carta. E aí, para vocês depois saberem se esse gênero é uma carta argumentativa, se é uma carta pessoal, se é uma carta aberta, aí sim a gente precisa ter um contato mais aprofundado com aquele texto para esmiuçar qual seria aquele gênero. Mas só de bater o olho você sabe que é uma carta. Então essas características que são comuns, elas unificam os gêneros dentro desses grupinhos. Então tem o grupo das cartas, eu tenho o grupo dos podcasts, o grupo das reportagens, das notícias, dos textos de blog, enfim, eu tenho incontáveis gêneros textuais. Lembrando que eles podem e vão sofrer alteração ao longo do tempo. Então, a gente pega alguns gêneros que tinham algumas características há alguns anos atrás e que essas características se atualizaram, elas não são mais as mesmas, tá certo? Vamos começar, então, traçando aqui na tela para vocês a diferença entre tipo e gênero. Tipo textual é uma perspectiva teórica, né? A partir de uma teoria dos linguistas é que a gente conseguiu estabelecer 5 eixos. Eles estão dentro, portanto, de uma sequência que é linguística, tá? É um estudo um tanto mais teórico do que prático, e eles são fixos. Então, é o que eu comentei com vocês, esses tipos não vão mudar. Ao contrário dos gêneros, que são incontáveis, que sofrem sim alteração o tempo todo e que surgem a partir da nossa situação de comunicação. E quanto mais a gente expande as nossas formas de comunicação, mais gêneros a gente gera, tá? Bom, vou começar apresentando para vocês alguns gêneros que estão dentro do tipo narrativo. Pensem da seguinte forma: esse estojo é o tipo narrativo. Então, cada estojo que eu tenho aqui é um tipo. Esse é o tipo narrativo, esse é o tipo argumentativo, eu tenho outro que é o tipo expositivo, beleza? São os eixos. Dentro do estojo, o que eu tenho aqui dentro são os gêneros textuais. Então, eles têm alguma coisa em comum, né? Eles têm alguma estrutura em comum, uma função em comum. Por exemplo, tudo que eu tenho aqui dentro escreve, tudo que eu tenho aqui tem um formato de caneta. Então, a gente tem formas que são muito parecidas e funções que são muito parecidas, mas se a gente observar essas canetas de perto, elas têm características diferentes. Então, essa caneta não brilha, essa caneta brilha, essa caneta mancha a folha e essa caneta pode ser apagada. Então, apesar de eu estar tirando tudo do mesmo estojo, que é como se eu estivesse tirando tudo de dentro da caixinha do tipo narrativo, eu tenho especificidades que precisam ser tratadas dentro de cada coisinha dessa que eu tiro de lá de dentro. Então, é por isso que o romance, a novela, a crônica, o conto de fada, a lenda, a fábula, todos eles estão dentro da mesma tipologia, mas eles têm características completamente diferentes, ok? Então, só lembrando a vocês que tipo não exclui gênero. Se eu pergunto, aluno, esse texto é de que tipo? Se eu pergunto o tipo, você tem que escolher um dos 5 para me dizer qual predomina naquele texto. Lembrando sempre que pode sim e vai acontecer de o texto apresentar mais de um tipo. Por isso você tem que identificar aquele que predomina. Como é que você vai identificar isso? Sabendo a função que o texto ocupa.
E outra coisa é eu perguntar, aluno, qual é o gênero textual? Aí você vai ter que observar, dentro dos inúmeros gêneros que a gente tem, qual é a situação comunicativa para a qual aquele texto se ocupa, para conseguir me dizer o gênero dele. Tranquilo? Então aqui eu trouxe para vocês, ó. Dentro do tipo narrativo, esses são alguns. Não significa que todos os gêneros da tipologia narrativa estão aqui dentro. Tem outros incontáveis que eu não trouxe, mas eu trouxe para vocês os mais comuns da gente encontrar. Então, romance, novela, crônica, conto de fada, lenda, fábula. E aí eu trouxe um exemplo de conto para vocês perceberem essa tipologia narrativa dentro do gênero. É um conto que se chama O Dia em que Explodiu uma Bata Bata, e é um pequeno trecho só para vocês perceberem essa característica. Então, de repente, o boi explodiu, rebentou sem um mu. No capim, em volta, choveram pedaços e fatias, grãos e folhas de boi. A carne já eram borboletas vermelhas. Os ossos eram moedas espalhadas. Os chifres ficaram num qualquer ramo, balouçando a imitar a vida, no invisível do vento. O espanto não cabia em Azarias, o pequeno pastor. Ainda há um instante ele admirava o grande boi malhado chamado Mabata Bata. O bicho pastava mais vigoroso que a preguiça. Era o maior da manada, régulo de chifraria, e estava destinado como prenda de lobolo do tio Raul, dono da criação. Azarias trabalhava para ele desde que ficara órfão. Desapegava antes da luz para que os bois comessem o cacimbo das primeiras horas. Olhou a desgraça, o boi poeirando, eco de silêncio, sombra de nada. Deve ser, foi um relâmpago, pensou. Bom, então aqui a gente tem um trecho de um conto, a gente sabe que está dentro da tipologia narrativa pelas características dessa tipologia, e aí para vocês que têm dúvidas sobre tipologia, consultem o vídeo que eu falo só sobre tipologia, vou deixar aqui na descrição desse vídeo. E o que é importante aqui é que dentro desse tipo nós temos esse tanto de gênero. Como que a gente sabe que isso aqui é um conto e isso aqui não é, por exemplo, uma fábula? Então eu sei que isso aqui é um conto e não é uma fábula porque lá na fábula a gente tem outras características. Animais que falam, aqui a gente teve um boi, mas o boi não falou. A gente tem uma moral da história, aqui não tem uma moral da história. É claro que para diferenciar, por exemplo, o conto de um romance seria um tanto mais difícil, porque eu precisaria ter contato com todo o texto, porque a diferença do conto para o romance está muito ligada à extensão. O romance é aquela narrativa mais longa, que vai envolver, portanto, mais personagens, os conflitos são mais complexos, ao passo que o conto não, ele tem um número reduzido de personagens, ele é feito, pensado para uma leitura única, então esses momentos de clímax na narrativa são limitados, e aí sim a gente teria que ter contato com o texto todo. Mas aqui de cara você olha e fala, isso aqui é o tipo narrativo, mas isso aqui não é uma lenda, isso aqui não é uma fábula, isso aqui não é um conto de fada, não parece ser uma crônica. Eu poderia ficar em dúvida entre romance e conto, mas para vocês entenderem que a gente está dentro da mesma tipologia, mas que cada gênero vai trazer a sua especificidade, tá? Depois, quando a gente passa para o tipo descritivo, a gente vai ter alguns gêneros de novo dentro dele, como se eu estivesse tirando de novo as canetinhas de cada estojo. Lá a gente tem relatos, notícia, currículo, lista de compras, cardápio, anúncio de classificados. E aí, pessoal, eu trouxe para vocês aqui o exemplo de uma notícia, que é um gênero particularmente muito importante dentro da descrição, da tipologia descritiva. Percebam que na notícia, assim como num cardápio, a intenção daquilo que está sendo apresentado para nós é expor, é apresentar, é descrever um fato, ou descrever um prato, se a gente estiver falando do cardápio, tá? E aí eu trouxe aqui, então, essa notícia para vocês, cujo título é uma notícia do G1, cujo título é: franceses voltam aos cafés depois de mais de 2 meses de fechamento por causa do coronavírus. Então esse é o título, né? Ele simplesmente descreveu para nós o que será apresentado na notícia. Então a gente tem lá, ó,
Depois de mais de 2 meses de fechamento devido à pandemia de Covid-19, os franceses puderam voltar nessa terça-feira aos cafés e restaurantes e viajar para além dos 100 quilômetros de distância de suas casas. As novidades marcam mais uma fase de relaxamento da quarentena na França. Todos os cafés, bares e restaurantes do país estavam fechados desde 17 de março, quando o confinamento geral foi decretado pelo governo para conter o surto de Covid-19, o que representou um duro golpe para a economia. Em Paris, muitos bares levaram ao pé da letra o início oficial da segunda fase do relaxamento da quarentena e começaram a receber os clientes em mesas nas calçadas a partir da meia-noite desta terça. Porém, tiveram de fechar às 2 da manhã, horário limite de funcionamento para esses estabelecimentos, de acordo com a Rádio França Internacional. O que a gente tem como característica na notícia que faz a gente olhar e saber que, por exemplo, não é um cardápio ou não é uma lista de compras? Então, a gente tem um título, a gente tem uma lead, a gente tem o corpo da notícia com as informações, a gente tem um fato de interesse comum que está sendo relatado, está sendo descrito. Isso é absolutamente diferente, por exemplo, de um cardápio, em que a gente vai ter os pratos que o restaurante oferece, o que contém em cada prato, o preço do produto. Então percebam como, por mais que eles estejam, os dois, dentro da mesma tipologia, que é aquela que vai descrever para nós um evento, um fato, um acontecimento, ou mesmo um prato, no caso do cardápio, mas são muito diferentes. Então, de novo, dentro do tipo há possibilidades muitas de gêneros. E aqui a gente tem o gênero, então, notícia. Tranquilo? Agora, meus queridos, o que mais demanda atenção da nossa parte, se pensando em redação do Enem, que é o tipo argumentativo. Dentro desse tipo a gente tem artigo de opinião, carta do leitor, editorial, manifesto, resenha crítica e, claro, a redação do Enem. Então, lembrando, o tipo argumentativo é aquele, todos esses gêneros têm algo em comum, que é a defesa de um ponto de vista a partir da argumentação. Então, todos esses gêneros pretendem expor a opinião dos seus autores e convencer os seus leitores de que essa opinião precisa ser considerada. Eu trouxe para vocês aqui o exemplo de um manifesto. É um manifesto bastante recente que saiu ontem em defesa da democracia. Ele foi assinado por mais de 60 mil pessoas. Eu também tive contato com ele pelo site do G1. E eu trouxe aqui para vocês observarem uma questão. Então, a gente tá aqui. Não é um manifesto completo, tá, pessoal? Eu tirei um trecho dele porque para caber aqui para nossa leitura ficar confortável. Então, tá escrito: somos muitos, estamos juntos e formamos uma frente ampla e diversa, suprapartidária, que valoriza a política e trabalha para que a sociedade responda de maneira mais madura, consciente e eficaz aos crimes e desmandos de qualquer governo. Como aconteceu no movimento Diretas Já, é hora de deixar de lado velhas disputas em busca de um bem. Esquerda, centro e direita, unidos para defender a lei, a ordem, a política, a ética, as famílias, o voto, a ciência, a verdade, o respeito e a valorização da diversidade, a liberdade de imprensa, a importância da arte, a preservação do meio ambiente e a responsabilidade na economia. Defendemos uma administração pública reverente à Constituição, audaz no combate à corrupção e à desigualdade, verdadeiramente comprometida com a educação, a segurança e a saúde da população. Defendemos um país mais desenvolvido, mais feliz e mais justo. Então, a gente tem, a partir da leitura desse manifesto, a gente consegue encontrar qual é o ponto de vista ou qual é a tese que está sendo defendida. O que está sendo proposto por esse manifesto? Bom, o que está sendo proposto é que as pessoas em um movimento suprapartidário, o que quer dizer isso? Que independa de partido, elas se unam em prol de determinadas questões. Então, não interessa se você tem uma inclinação econômica que seja liberal, por exemplo, se você politicamente está
configura-se ali no centro, na esquerda ou na direita, a necessidade da união de todas essas pessoas em prol de questões que são maiores do que essa primeira diferença. Então, essa é a cara do manifesto. Como que esse manifesto, ele defende o seu ponto de vista? Bom, primeiro porque ele elenca questões que tocam a todas ou a maioria das pessoas, então essa é a primeira forma como ele consegue partir para um convencimento, é porque ele atinge pessoalmente as pessoas, e a segunda forma é fazendo uma comparação. Então, olha, eu não estou inventando a roda, o que a gente está propondo aqui com esse manifesto é que aconteça tal como aconteceu lá no movimento Diretas Já. Então, aconteceu de determinada forma, as pessoas ignoraram algumas diferenças e se juntaram em prol de uma outra questão. Funcionou, deu certo, é isso que a gente está propondo agora. Então, vocês conseguem perceber que há uma argumentação dentro do manifesto. Então, as pessoas estão manifestando a opinião delas sobre determinado assunto, mas não só isso, elas também estão querendo convencer as outras de que aderir a esse manifesto é uma boa ideia. E aí, pessoal, por que eu trouxe esse manifesto, né, que trata desse tema? Primeiro, porque ele é super recente. Segundo, porque vocês precisam exercitar a visão crítica de vocês sobre as questões que são contemporâneas a nós, especialmente se a gente pensa que a prova de redação do Enem traz temáticas sociais contemporâneas. Então, se a gente não consegue sequer... eu não gostei de você ter trazido isso, Juliana, porque eu tenho outra posição política e esse manifesto não tem nada a ver comigo. Perfeito! A grande questão é, para ser contra alguma coisa, você precisa conseguir ler, interpretar e, além de opinar, saber argumentar do porquê você não concorda com esse manifesto. Então não adianta a gente simplesmente ignorar. Eu pensei em não trazer, porque eu pensei que poderia causar um desconforto em relação às pessoas que assistem aqui os meus vídeos, mas não faz sentido, porque a gente tem contato com esses textos o tempo todo e o que a gente precisa em relação a eles não é concordar, não é ovacionar, não é compartilhar no Facebook, é saber ler e entender o que ele está passando para nós. Quanto mais a gente exercita essa visão crítica, essa leitura de fato interpretativa, mais base a gente tem para fundamentar a nossa opinião acerca do que a gente está tendo contato, beleza? Então, além da redação do Enem, a gente tem aí dentro do tipo argumentativo um manifesto. E vocês percebem como é bastante diferente a redação do Enem do manifesto? Uma outra diferença bastante grande que tem, o manifesto para a resenha crítica. Os dois estão dentro da tipologia argumentativa, mas a resenha crítica, ela vai apresentar para você um livro ou um filme, uma série que seja, de forma a descrever um pouquinho, faz um pequeno resumo do que acontece ali naquele livro, esse livro narra uma história assim, 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 e aí vai criticamente interpretar aquele livro. Então vai trazer, olha, tem questões muito interessantes, que são essas e essas, tem pontos do livro que foram pouco trabalhados, que são esses e esses. Então tá fazendo uma interpretação crítica de um produto, um livro, um filme, que seja. E aí é super diferente, né? Fazer essa resenha crítica é completamente outra coisa que não a redação do Enem, que é completamente outra coisa que não o manifesto. Então é interessante perceber que esses gêneros, apesar de próximos e ligados pela tipologia, têm características que os separam. É o tipo expositivo, e o tipo expositivo ele tá em seminários, em palestras, em trabalhos acadêmicos, em verbetes, em livro didático, em conferência, geralmente em uma aula, quando ela é meramente expositiva, ou seja, quando ela não suscita um debate, quando o professor não apresenta o ponto de vista dele, quando ele meramente passa o conteúdo do livro para o quadro, ou passa o conteúdo do livro para os alunos, a gente está diante de uma tipologia expositiva. Bom, para ficar bem claro, assim, para unir a tipologia expositiva a algo que vocês não vão esquecer jamais, pensem no verbete. O que é verbete, Juliana, pelo amor de Deus? É aquele trechinho da palavra que tem no dicionário. Você abre o dicionário e você procura uma palavra, a palavra é, sei lá, quadro. Aí você vai ver todos os significados que tem para essa palavra, de uma forma bastante objetiva. É expositivo, ele vai expor para vocês quais são os significados possíveis daquela palavra, é só isso. Assim como tende a acontecer nos livros didáticos, por exemplo. Então, nos livros a gente não tem contato com a opinião do autor,
a gente não tem contato com uma discussão mais crítica, a gente tem quase que 100% de um conteúdo que é passado, então ele é exposto. Olha, aqui eu vou te explicar o que é tipo textual, aqui eu vou te explicar o que é gênero, aqui o que é classe de palavras e por aí vai, tá? Então eu trouxe aqui, tá aí para vocês na tela, um verbete da palavra estudante. Então a gente tem significado de estudante, substantivo masculino e feminino, né, comum de 2 gêneros, pessoa que estuda, que frequenta qualquer estabelecimento de ensino, aluno, discípulo, escolar. Adjetivo, que estuda, que está regularmente matriculado no estabelecimento de ensino. Tem a etimologia da palavra e a gente tem sinônimos de estudante. Então, geralmente, é assim que um verbete se apresenta. Ele traz qual é a classe de palavras daquela palavra, se é um substantivo, se é um verbo, traz para nós, geralmente, a etimologia, né, que é qual foi a formação daquela palavra, e os sinônimos. Então, vocês percebam que é meramente expositivo, bem tranquilo da gente perceber a tipologia. E bem tranquilo também da gente perceber a diferença entre essas questões. Eu olho para um dicionário, olho para um verbete, eu sei que aquilo é diferente de quando eu olho para um livro didático. Essas formas ajudam muito a gente a perceber essas diferenças. Aí eu coloquei aqui para vocês também, por exemplo, palestras. Ah, Juliana, mas palestra é gênero, o negócio é falado, não é nem escrito. Tudo bem, mas a gente tem gêneros que são predominantemente orais também. Então, quando eu digo que podcast é um gênero, ele também é oral. Palestra é um gênero, conferência é um gênero, seminário é um gênero que é predominantemente oral. Claro que você pode preparar ali aquele texto que vai ser falado e deve fazer isso, mas ele é predominantemente oral. E a gente não tem só gêneros escritos, então é importante que isso fique claro também para vocês. Bom, pessoal, passando para o nosso último tipo, e aí que traz os gêneros para nós, né? Nossa última caixinha, a gente tem o tipo injuntivo. O que está dentro do tipo injuntivo? Receita de bolo, bula de remédio, manual de inscrição, edital, propaganda. Só que se você olhar para uma receita de bolo, eu colocar uma receita de bolo aqui, se eu coloco uma receita de bolo aqui e coloco uma bula de remédio aqui, você vai confundir? Você vai pensar que a bula de remédio é a receita de bolo e a receita de bolo é a bula de remédio? Não vai, né? A gente sabe muito bem diferenciar esses gêneros. São gêneros que estão na nossa situação de comunicação há muito tempo, de forma muito recorrente. Então, todo o tempo você tem contato com bula de remédio, com receita, bastante fácil da gente reconhecer. O que pode causar alguma dúvida? É quando a gente está dentro do tipo injuntivo e a gente tem uma publicidade, uma propaganda, por exemplo. Então, eu vou colocar aqui para vocês perceberem quando a publicidade está dentro dessa tipologia. Então, aqui, vejam, se a gente pensa na receita de bolo, a gente tem lá, quebre 2 ovos, misture a massa, coloque para assar no forno. São sempre palavras que indicam ações que você deve realizar, certo? Aqui, na propaganda do batom, e eu não sei se vocês vão se lembrar dessa propaganda, provavelmente não, faz muito tempo que ela passou, mas vale dar um Google. Eu vou tentar encontrar ela no YouTube e deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês. Era uma propaganda bizarra e ficava um menino rodando como se estivesse hipnotizando alguém, dizendo compre batom, compre batom. Era bem bizarro. Ela, inclusive, foi proibida pela CONAR. E aí, essa do batom, compre batom, peça batom, isso ficou famoso de tanto sucesso que fez. Todo mundo conhecia a propaganda do batom. E era muito simples, era só isso. Não tinha toda uma elaboração, era isso a propaganda. E aqui a gente tem um exemplo dessa propaganda, peça batom. E ela tá dentro desse tipo injuntivo exatamente porque ela tá te dando uma ordem. E não é qualquer ordem, é uma ordem que vai provocar a ação desejada. O que a pessoa que fez a publicidade da Garoto pretende? Ela pretende que você compre o chocolate. E é essa a ordem que ela tá te dando. Então você vai executar uma ação precisa para aquilo que ela deseja, tá? Esse é o tipo injuntivo. Bom, para fazer uma receita de bolo que seja decente, a gente precisa seguir exatamente aquela receita, senão pode dar alguma coisa errada. Se a pessoa tá mandando a gente quebrar 6 ovos, a gente não vai quebrar 12.
a bula de remédio. Para que a gente tenha o resultado esperado, a gente tem que seguir a recomendação médica. Então, se o seu médico falou, olha lá na bula e toma de acordo com o seu peso. Então, se lá na bula está escrito para eu tomar 20 ml a cada 50 quilos, eu não vou tomar 40. Então, são tipos textuais que induzem a gente a determinada ação. Seja ela tomar um remédio, fazer um bolo ou comprar um chocolate. E é isso que unifica todas essas questões em um tipo injuntivo. Tranquilo? Bom, pessoal, então eu espero que tenha ficado claro para vocês, especialmente a diferença entre tipo e gênero, que é bastante importante da gente entender, e também de que gêneros são muitos, são fluidos, a gente lida com eles o tempo todo da nossa comunicação. Se ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo, por favor, deixem um comentário aqui, eu vou responder sempre a vocês. Se vocês têm ainda sugestões para conteúdos que eu produzo aqui no canal, é só deixar também no comentário a sugestão. E não se esqueça de dar like no vídeo, é muito importante para mim, para que eu possa alcançar mais pessoas. E não se esqueça de compartilhar com seus amigos. Até o nosso próximo encontro!